Anote. Prenderam, a polícia prendeu. Assassinos em Rosenberg. Berguinho, que foi condenado por ter participado, segundo a decisão judicial, da morte do deputado estadual João Barbosa. Ele foi morto recentemente aqui em Aracaju, no centro da capital sergipana. Hoje, a polícia prendeu, lá no Eduardo Gomes, Assassinos e Berguinho. Agora, 5 da tarde, menos 7 minutos, 4h53. Cadê Marcos Couto? 4h53. Aqui, Marcos! A televisão na velocidade do rádio, Caba Velho. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Gilmar. Boa tarde a todos que acompanham o Cidade Alerta Sergipe. Olha, Gilmar, o crime que vitimou o falso advogado, o Rosenberg José Guilherme Marques. O crime teria ocorrido dia 18 de julho deste ano. Foi na rua de Lagarto, no centro comercial de Aracaju. E um acusado foi preso, uma mulher foi detida. E o crime teria sido motivado por ciúmes. O delegado de polícia, Cássio Viana, traz as informações agora no Cidade Alerta. É verdade isso? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Gilmar. Bom, até agora, e o que nos leva a crer, nós vamos concluir ao final, que a motivação do crime foi de fato ciúmes. O Denison, segundo as nossas informações colhidas no decorrer da investigação, Gilmar, nós já tínhamos informação de que o crime poderia ser um crime passional. A nossa inteligência conseguiu identificar, juntamente com a nossa equipe de investigação, o Denison como um suposto autor do crime. Nós conseguimos também localizar no veículo de Rosenberg um currículo da esposa de Denison. Das ligações realizadas no dia do crime, nós verificamos ligações realizadas tanto da esposa de Denison como de Denison para a vítima, inclusive em momento anterior ao crime, entre 2 horas e 3 horas fora do crime, tanto a vítima, tanto o Denison como sua esposa, teve contato telefônico com a vítima, com Rosenberg. Isso aí foi que levou a gente a achar, desde o início, que poderia se tratar de um crime passional. Outras informações também que nós escolhemos no decorrer da investigação nos levou a crer que, de fato, tratava de crime passional. Hoje, no dia de hoje, nós realizamos a prisão dos dois, fiz a prisão dos dois, porque eu achava que tanto ela como ele teriam participado do crime. Tinha prova de que ele estava no local do crime no dia e ela estava no Rosa Elze, mas ela poderia, de alguma forma, ter participado. E tínhamos provas também, Gilmar, de que ele, após a prática do crime, foi para a cidade de Propriá. Inclusive se desfez do aparelho telefônico para poder atrapalhar as investigações, quando soube através da imprensa que da ligação feita para Rosenberg momentos antes do crime, ele se desfez do telefone, mas nós conseguimos ainda assim identificá-lo e prendemos no dia de hoje. Aí, durante a prisão, após a prisão, tanto ele como a esposa confirmaram. O Rosenberg era parceiro do Denison em alguns negócios. Segundo o Denison, estava comprando um veículo, eles já tinham feito alguns negócios. E andava muito, inclusive, com o Rosenberg. Na terça-feira antes do crime, segundo o Denison, eles almoçaram na Coroa do Meio, ele e o Rosenberg. Me permite, esse que aparece aí na imagem agora é o Denison. Denison de quê? Denison da Cruz. Então, Gilmar, almoçaram uma semana antes, eles andavam juntos. Nesse período que eles andavam juntos, o Denison se separou da esposa por um período de 5 dias. Entre esses dias aí, o Rosenberg se aproveitou e seduziu a esposa de Denison e teve uma relação com ela. O Denison ficou sabendo disso e ficou muito revoltado com a história e resolveu, segundo ele, inicialmente ele ia só agredir o Rosenberg. Mas quando ele ligou para o Rosenberg para falar sobre essa situação, o Rosenberg começou a mandar para ele foto de pessoas mortas, vídeo de pessoas sendo mortas, e ele achou que o Rosenberg estava ameaçando, dando a entender que tinha sido ele que tinha praticado aqueles crimes. E aí ele resolveu matar o Rosenberg, segundo ele, com medo que o Rosenberg fizesse a mesma coisa.
E o que piorou essa situação é que no dia do crime, por volta das 14 horas, o Rosenberg ligou para a esposa dele. E nessa ligação, ele falou para a esposa de Denis para ela largar ele, que ele não era nada e que ele não tinha coragem, que ele já tinha marcado várias vezes para encontrar com ele não ia e tal. E aí a esposa contou para Denis, quando o Denis perguntou para ela de quem tinha sido a ligação, e o Denis saiu de São Cristóvão, veio até Aracaju, sozinho no veículo prata, no Logan prata, estacionou, ligou para Rosenberg, disse para Rosenberg que estava com dinheiro para entregar a Rosenberg, e de fato eles tinham um negócio, né? Rosenberg mandou ele ir até o consultório dentário, ele foi, parou o veículo, quando o Rosenberg vinha, ele estava no banco do passageiro, como o Rosenberg veio pelo lado, ele estava no banco do motorista, como o Rosenberg veio pelo lado do passageiro, ele se deslocou para o banco do passageiro, abriu a porta e efetuou os disparos. Após os disparos, o carro teve dificuldade de pegar, segundo ele. Quando ele mudou de posição dentro do carro, ele bateu a perna num dispositivo do carro que era gás, e aí o carro teve dificuldade de pegar, e aí ele daí foi para apropriar, e daí começaram as investigações e nós chegamos até eles. E ela? Por que o acusado não chegou a atirar, ou tentar matar a própria ex-companheira, já que ela começou a ter um relacionamento com o Rosenberg? Não, ele até defende ela. Ele disse que ela teve um relacionamento com o Rosenberg enquanto eles estavam separados. A grande chateação dele com o Rosenberg, segundo ele, é que a esposa dele não sabia que ele era amigo de Rosenberg. Mas Rosenberg sabia quem era a esposa dele. E teria se aproveitado desse momento da separação entre os dois para poder ter um caso com a mulher dele. E a história que dois homens teriam almoçado com a vítima, com o Rosenberg, em um restaurante anexo ao Yacht Clube de Aracaju. A polícia chegou a essa informação, checou também se havia vídeo e se confirmava essa história? Confirmamos, nós temos inclusive imagem das pessoas que estavam lá com o Rosenberg no dia do crime almoçando. Mas segundo o Denis, o Rosenberg chamou ele para almoçar também aquele dia. Só que ele não quis ir, porque ele já estava pensando em matar Rosenberg. Ele não queria que ninguém presenciasse. Como o Rosenberg estava com mais duas pessoas, que ele até chegou a mandar foto para Rosenberg. Rosenberg chegou a mandar foto da mesa com essas duas pessoas para o Denis. Aí Denis esperou que ele saísse do restaurante para poder encontrar com ele na rua, para poder efetuar o disparo. E a história de uma comemoração. Mas antes, o senhor vai falar aqui com o nosso querido Gilmar. Gilmar gostaria de interagir conosco. Pois não, Gilmar? Delegado, boa tarde, senhor. Parabéns pelo trabalho. Foi rápido, foi certeiro, foi verdadeiro. Agora, essa história todinha. E por que a mulher de Denison participou do crime? Gilmar, até ontem, até hoje, na verdade, que nós, antes de executar a prisão, havia suspeita nossa de que ela teria de alguma forma participado da execução do crime. Não de ter participado diretamente nos atos de execução. Mas nós tínhamos dúvidas dos atos preparatórios. Se de alguma forma ela não teria ligado para o próprio Rosenberg para tentar armar uma armadilha para o esposo ir lá e executar, entendeu? Depois de ouvir ela e ele, e de outras informações também que nós temos da inteligência, a gente hoje já não tem tanta certeza se ela teve essa participação na morte dele como partícipe, não como coautor ali nos atos de execução, porque ela não estava no local, isso aí nós podemos afirmar. Então a prisão foi para esclarecer e para evitar que já que ela e ele tentaram, ele se desfez do aparelho celular, e ela também começou a ter comportamentos para evitar que a gente chegasse à autoria dos dois, nós chegamos a desconfiar que ela poderia ter, e ainda não podemos concluir se ela estava ou não, mas pelos depoimentos prestados hoje, por eles dois, que esclareceram e informaram tudo o que a gente queria, provavelmente, se a gente não encontrar outros elementos que possa ligar ela exatamente à prática do crime, somente ele é que vai responder pelo crime. Mas ela disse que participou do crime? Os dois estão presos e no decorrer... Não, Gilmar. Ela disse que estava com ele por volta de 2 horas da tarde no Eduardo Gomes, e essa informação nós confirmamos, quando o Rosenberg ligou para ela. E aí falou para ela largar ele, que ele não era nada, quis diminuir ele.
E ela foi e contou isso para ele. Ele saiu de lá, veio até aqui e executou o crime. Nesse momento, nós podemos afirmar, Gilmar, que ela continuou lá em São... Sim, pois não, pode continuar. São Cristóvão, e ele estava aqui em Aracaju. Então eu pergunto ao senhor delegado o seguinte, ela sabia que Denison queria matar o Rosenberg? Segundo ela, ele chegou a cogitar quando soube que ela tinha ficado com ele, mas depois não falou mais nesse assunto, entendeu? Segundo ela, ele depois que matou ela, quando estava fugindo para apropriar, ele ligou para ela, e essa informação procede, ligou para ela e falou para ela que tinha matado ele, entendeu? E foi para apropriar, e 3 dias depois ela foi para apropriar e encontrar com ele, entendeu? Ela não estava junto com ele na hora do crime. Agora, ele disse a ela apenas uma vez que queria matar o Rosenberg, e ela disse o quê a Denison? Não, ela, segundo ela não queria que ele fizesse isso para não atrapalhar a vida dos dois, mas acabou que ele, segundo ela, ele não a escutou, entendeu? Ela não, segundo ela não queria que ele fizesse isso, ela não tem passagem nenhuma pela polícia, não era acostumada com esse ambiente, segundo ela, e ela não queria que acontecesse nada, não. E ela gosta dele, eles se defendem, né? Inclusive no depoimento é bem claro isso, que ele o tempo todo deixa claro que ela não tem participação nenhuma, e também que ela não o traiu, que na verdade o Rosenberg teria ficado com ela num período que eles estavam separados, mas a raiva dele é que ele... Teve uma situação também, Gilmar, que para você entender mais assim a motivação maior, que é o seguinte, segundo o Denison, havia um boato, e esse boato eu não vi em lugar nenhum da investigação, mas só ouvi isso através dele, que o Rosenberg era portador do vírus HIV, e que teria colocado em risco ele e a mulher dele. Tá me ouvindo? Eu ouvindo muito bem, pode continuar. E isso, segundo ele, eu acho que isso é mentira dele. Eu acho que isso é mentira dele, é só uma forma de se defender, né, para o futuro processo. Segundo ele, por conta disso, ele ficou muito revoltado, entendeu? E aí, inclusive, fizeram, segundo ele, exame de HIV numa clínica ali no CAPS, que a gente tem que averiguar isso ainda, que não é certo ainda, na Rua de Bahia. Chegou a fazer na segunda-feira, um dia antes do crime, o teste de HIV lá, para saber se os dois estavam com AIDS, e o teste foi negativo. Mas que isso teria deixado ele bastante chateado também. 5:07 agora, 5:07, ao vivo, tudo sobre a prisão de Denison. Denison, a esposa não está presa. Denison, para a polícia não há dúvida de que ele foi quem matou Rosenberg. Berguinho, que foi assassinado algumas semanas atrás em um consultório odontológico no centro de Aracaju. Ele, Rosenberg, que anos atrás já tinha sido condenado pela morte de Joaldo Barbosa, à época deputado estadual. Mas eu pergunto, delegado, o seguinte, a mulher disse que não tem nada a ver com o crime, Denison disse que a mulher não participou, Denison disse que ele realmente foi quem atirou em Rosenberg, planejou e matou Rosenberg. A mulher, o senhor já disse, que disse a Denison na única vez que ouviu o marido dizer, olha, eu vou matar aquele cara, não mate não, para não complicar a vida de nós dois. Por que ela então, exatamente no dia do crime, ela disse a ele que tinha acabado de receber uma ligação, um telefonema de Rosenberg, no qual, segundo ela, Rosenberg disse que o marido não era nada, era um fraco. Justamente, né, Gilmar? Inclusive, isso foi determinante, inclusive, para ele vir executar o crime, né? Ocorre que o fato só de esse tipo de ação dela, por si só, você que é um operador do direito como nós, sabe que esse fato por si só não faz uma vinculação de participação no crime, não é? Mas de fato ela ter dito isso a ele é uma situação sob o ponto de vista moral grave, mas sob o ponto de vista penal, o fato dela ter dito isso para ele não necessariamente é uma prova de que ela teria determinado a execução dele ou, né, participado de alguma forma nos atos preparatórios e executórios do crime, que ela só pode responder se ela tem alguma participação nos atos executórios do crime, né? Porque
se as ações dela corroboraram para a prática do crime, entendeu? Então ainda não posso afirmar isso com certeza, Gilmar, que eu preciso de outros elementos, entendeu? Mas é porque tem outras informações, Gilmar, que infelizmente eu não posso passar para você agora, que nos leva a crer que de fato ele fez isso por conta própria, entendeu? Ou seja, nesse instante o senhor já estaria predisposto a informar a justiça de que não há necessidade da continuidade da prisão dela, de que ela é inocente, é isso? Acabou aqui. Oi, Gilmar. Estou vendo que o senhor já tem aqui a informação. A informação que não há necessidade da prisão dela, dela continuar presa? Obrigado. Eu não ouvi, viu, Gilmar? Estou sem A continuação da prisão dela. Bom, eu tenho outras informações, Gilmar, no inquérito que eu não posso divulgar no momento, que bate mais ou menos com a informação prestada pelos dois, entendeu? Se isso se confirmar, eu não vou indiciá-la pelo crime. Na verdade, a prisão temporária foi porque existia naquele momento que eu pedi a prisão temporária uma desconfiança da polícia com base nas provas que nós tínhamos até aquele momento de que ela poderia ter participado. Se isso não permanecer, nós iremos indiciar apenas o Denis, ou se daqui para o final da investigação a gente conseguir outra prova com relação à participação de outras pessoas também que serão incluídos. Onde é que entra a história da comemoração em um hotel, ou seja, o Velho Chico? Após o crime, Gilmar, 3 dias, o crime foi na terça-feira, no domingo, ele esteve lá no Hotel Velho Chico em Aracaju, em Canidé, junto com a esposa, comemorando inclusive o fato de ter reatado o relacionamento com ela, entendeu? É essa informação que nós temos. Oi. Bom, aqui comigo então, aqui comigo, por favor. Para Marcos Couto pode ter certeza absoluta que essa é uma excelente entrevista, esclarecedora. Delegado, de minha parte, muito obrigado. Marcos, pode fazer então o encerramento da entrevista com a sua pergunta, fique à vontade. Obrigado, Gilmar. Delegado, então, encerrado, elucidado totalmente o caso, ou o senhor pretende outros próximos passos a partir de amanhã? Não, nós vamos seguir para concluir, fechar toda a investigação e encaminhar para o Ministério Público nossa conclusão. Delegado de Polícia Cássio Vieira, muito obrigado pela sua entrevista. Direto aqui da SSP, com o apoio de Miro Ribeiro e Alan McLaren, Marcos Couto, para o Cidade Alerta Sergipe. Gilmar. Isso, 5:12, só para você que está ligando a televisão agora, preso Denison para a polícia, inclusive confessou para a polícia que matou Rosenberg, um crime passional, segundo Denison, houve um período curto em que ele, Denison, se separou da sua companheira, da sua esposa. Ele, Rosenberg, sabia ser ela esposa de Denison, mas ela não sabia que Rosenberg era amigo de Denison. Foi isso que Denison contou à polícia, e que o que revoltou Denison é que no curto período em que ele, Denison, e a mulher passaram separados, aí Rosenberg foi, né? Aí isso revoltou então Rosenberg, aí deu no que deu, uma morte lamentável, sob todos os aspectos.